É o início de mais uma emissão de Hora da Poesia. Muito boa noite e seja bem-vindo. Desde já, muito obrigado por estar desse lado. Ao longo desta hora vamos dedicar então todo este tempo à poesia e com certeza também uma hora em que vai gostar de estar connosco para ouvir muita poesia que será do seu agrado. Para nos acompanhar e para coordenar este espaço, temos connosco Conceição Lima. Muito boa noite. Olá, Bruno, boa noite. É bom tê-la então de regresso. E assim também, depois de umas férias muito curtas, não foi? É mesmo. De facto, hoje é mais o contrário. Exatamente. Ora, hoje temos uma grande poetisa nacional para falar ao longo desta hora, mas com certeza que pontos prévios haverão para tratar. Com certeza, os pontos prévios habituais, algumas informações, e vou começar desde já. Para afirmar que na próxima sexta-feira, dia 22, vamos receber em Vizela o Padre Mário de Oliveira, o conhecidíssimo Padre Mário da Lixa, que dizer, ele vem lançar aqui a Vizela o seu último livro, Os Salmos do Terceiro Milénio, até para os ateus, a seu pedido, que é muito interessante. Nós vamos ter imenso gosto em recebê-lo, convidamos toda a gente a vir ouvi-lo, porque ele é o homem que muita gente conhece. Pelo menos podemos dizer que ele é extraordinariamente controverso. Vamos receber o seu livro e organizar aquilo que eu penso que será uma belíssima tertúlia de sexta-feira. Isto a notícia. Depois, como de costume, divulgar alguns dos poemas, mas porque eu hoje vou trazer alguns poemas a mais do que o habitual, queria explicar que o programa de Maria do Rosário Pedreira, assim se chama a poetisa de quem vamos falar esta noite, vai ser dividido em duas partes. Merece, enfim, pela qualidade dos seus poemas, como muitos outros mereceriam, mas porque temos também para exibir, para mostrar aos nossos ouvintes, uma longa conversa que vamos dividir em duas partes, exatamente pelo tempo, que são 15 minutos. Então, esperem por nós, porque vamos ter a rematar o programa, o início, a primeira parte de uma conversa que será longa e que se prolongará no próximo espaço com Maria do Rosário Pedreira. Estes são os pontos prévios de hoje. E então, de imediato, começarmos a falar da poetisa que nos traz hoje. Eu se calhar não devia confessar, mas eu ontem disse-lhe em direto, e vamos ouvi-lo, que eu sou uma verdadeira fã de Maria do Rosário Pedreira, adoro a sua poesia. E para falar dela, e mais do que eu, e para nos introduzirmos pouco a pouco nesse espírito que se bebe na poesia de Maria do Rosário Pedreira, eu ia ler um bocadinho de um texto dela para introduzir o programa, que diz o seguinte: a partir de determinada idade, quando começam a falhar-nos os nomes e as rugas já não são apenas as da expressão, pensamos com cada vez mais frequência no bom que seria termos outra vez 20 anos. Para o bem e para o mal, nunca fui precoce em nada. Vi a maioria das coisas importantes da minha vida acontecerem justamente depois dos 40. E dessas, para abreviar, daria agora apenas 3 exemplos. Tirar a carta de condução, quando já todos me consideravam um caso perdido. Casar-me, quando já todos me consideravam um caso ainda mais perdido. E, pois claro, ir à Póvoa de Varzim. Não me interpretem mal. Se é verdade que participar nas correntes de escrita em 2004 foi o que determinou o meu casamento, acreditem que não é só isso. A Póvoa estava realmente no meu imaginário desde a mais tenra infância. Porquê é que eu aproveito este texto? Para já porque acho que tem aquela nitidez, a simplicidade, quase singeleza, que acompanha toda a sua poesia e que nos vai ajudar a perceber um bocadinho a Maria do Rosário Pedreira. Ora bom, normalmente nós dizemos que os versos dos poetas são nossos. Já o Eugênio de Andrade dizia, quando queriam publicar uns versos que ele próprio não gostaria de ver publicados, dizia, bom, já não são meus, nada posso fazer, portanto os versos são nossos a partir de determinada altura quando são publicados. Realmente eles possuem a autoria, mas na verdade o conteúdo dos versos passa a ser pertença de cada um de nós. A verdade mesmo é que eles são nossos. Mas se alguma coisa tem sentido em relação ao que estou a dizer, é exatamente em relação ao que eu sinto, e eu acho que os nossos ouvintes também vão sentir, quem ama a poesia, vão sentir também, é que, na verdade, os de Maria Rosário Pedreira são mesmo nossos, porque
porque entram nas nossas vidas, porque são as nossas vidas, porque lá estão os nossos desenganos, porque assistimos com os seus versos às partidas, porque são nossas também as suas mágoas, porque aqueles recantos, aqueles cantos da casa, tudo isso fazem parte também da nossa vivência real. Por isso ela nos pertence tanto. E eu gostava de dizer-vos para já um primeiro poema em que ela fala exatamente daquilo que vai conseguir mostrar-nos no decurso dos livros que eu vou procurar ir desvendando, em que é quase histórias a contar. E é essa a primeira história que eu vou contar, num verso que não tem título. Depois de tudo, fica a lembrança dos lugares e dos seus nomes, dos quartos virados a poente, onde as imagens do rio nunca se repetem nas janelas e todos os enredos são consentidos sobre as camas. Ao fundo, havia um armário de madeira com espelho, onde as nossas roupas trocavam de perfume, para que os dias se vestissem sempre melhor. E sobre a cômoda, num espelho mais antigo, a tarde refletia alguma da alegria da infância. Não era o quarto de nenhum de nós, mas a ele regressávamos sempre, com a pressa de quem anseia os cheiros quentes e antigos da casa conhecida, como quem espera ser aguardado. Pressenti, porém, que não era eu quem aguardavas. Uma noite, pedi-te mais um cobertor em vez de um abraço. Os seus poemas, todos eles, sem exceção, são na verdade confidências, murmúrios, sussurros, confidências segredadas a todos nós, mas sem que haja uma ponta de lamechice, sem que haja melodrama, o que me faz admirar ainda mais profundamente. E agora sim vamos falar um bocadinho da sua vida, ela está em Lisboa, muito conhecida a nível nacional e internacional, muitíssimo conhecida, tem hoje 54 anos, nasceu e reside ainda hoje em Lisboa, é uma pessoa licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, mais uma colega, porque é também professora de português e francês, ou foi, enquanto exerceu, porque depois, enfim, enverdou por outros caminhos, professora de português e francês, e acaba por publicar o seu livro apenas aos 36 anos. Do mesmo texto que eu estava a ler há bocado, e para retomar um poema que vou dizer a seguir, eu ia dizer-vos mais um bocadinho. Dizia no texto há pouco que eu lia, Maria Rosário Pedreiro afirmava que a Póvoa estava no seu imaginário desde a mais tenra infância. Nessa altura, vivia com os meus pais e irmãos na casa que fora do meu avô, um desses casarões na Avenida da República, em Lisboa, com 3 assoalhadas e um corredor de 20 metros, e a meio do qual havia uma sala de visitas de reposteiros engalanados, tapetes de franja penteadas e sofás de seda azul, onde estávamos
terminantemente proibidos de meter o nariz, a menos que aparecesse alguém digno de ali ser recebido pela minha avó. Ora, esta avó, admito eu, nunca falei com a Maria Rosário Pedreira sobre o assunto, admito eu, porque por aquilo que vamos ver, que deve ter tido uma grande influência na sua vida. A essa avó desaparecida, dedicou também um poema belíssimo, como vamos ouvir. Ficou vazio o teu lugar à mesa. Alguém veio dizer-nos que não regressarias, que ninguém regressa de tão longe. E desde então, as nossas feridas têm a espessura do teu silêncio. As visitas são desejadas apenas a outras mesas. Sob a tua cadeira, o tapete continua engelhado como a tua ida. Provavelmente ficará assim para sempre. No outro Natal, quando a casa se encheu por causa das crianças e um de nós ocupou a cabeceira, não cheguei a saber se era para tornar a festa menos dolorosa, se para voltar a sentir o quente do teu colo. Maria Rosário Pedreira foi, como eu já referi, licenciada, portanto, em português e francês, em literaturas modernas, foi professora durante 5 anos e ela própria reconhece que provavelmente, acredita que foi essa a alavanca, a verdadeira alavanca para começar a escrever. Realmente ela começou a escrever, embora escrevesse desde criança, coisas às quais não dava demasiada importância. Como disse há pouco, ela começou a publicar apenas aos 36 anos. A verdade é que acredita que foi na verdade esse o momento, porque escrever para o público jovem, entregar-se à literatura juvenil, era também uma forma de transportar valores, de veicular princípios, valores, quer humanos, quer culturais. Fez, é evidente, mais do que isso, além da literatura juvenil, ela escreveu ensaios, escreveu muitas crónicas, mas é em 1996 que se lança na poesia e o seu primeiro livro surge exatamente nessa época e chama-se, e eu vou aconselhar, A Casa e o Cheiro dos Livros. Se repararem bem, eu não sei se o programa vai dar essa hipótese, é difícil que isso aconteça, mas eu vou tentar. Mas eu vou afirmar, A Casa e o Cheiro dos Livros tem em cada poema uma história. Podemos chamar assim uma narrativa. E cada história faz parte de uma outra grande história que é o próprio livro. Porque o livro é uma história uma história de perda, de culpas pela perda, sempre ligada à ideia da mágoa, da solidão, das ausências. É um outro poema que vou dizer-vos agora, que nos fala justamente disso. E que ela, pura e simplesmente, refere como sendo a laia dedicatória. Não tem título os seus poemas, mas ela refere à laia dedicatória. É o primeiro poema deste livro que se chama A Casa e o Cheiro dos Livros. Guarda tu agora o que eu subitamente perdi, talvez para sempre. A casa e o cheiro dos livros, a suave respiração do tempo, palavras, a verdade,
camas desfeitas a algures pela manhã, o abrigo de um corpo agitado no sono. Guarda-o serenamente e sem pressa, como eu nunca soube. E protege-o de todos os invernos, dos caminhos de lama e das vozes mais frias. Afaga-lhe as feridas devagar, com as mãos e os lábios, para que jamais sangrem. E ouve de noite a sua respiração cálida e ofegante no compasso dos sonhos, que é onde esconde os mais escondidos medos e anseios. Não deixes nunca que se ouça sozinho no que diz antes de adormecer, e depois aguarda que na escuridão do quarto seja ele a abraçar-te, ainda que não te tenha revelado uma só vez que o queria. Acorda mais cedo e demora-te a olhá-lo à luz azul que os dias trazem à casa quando são tranquilos. E nada lhe peças de manhã. As manhãs pertencem-lhe. Deixa-o a regar os vasos na varanda e sai. Atravessa a rua enquanto ainda houver sol. E assim haverá sempre sol e para sempre terás. Como para sempre o terei perdido eu, subitamente, por assim não ter feito. E como o título refere, a casa Eu Chego dos Livros, a casa é neste ambiente que se passa a sua poesia, é aqui que moram todas as histórias. A casa, esse lugar feminino que justamente acumula as esperas, o cheiro dos livros, os restos do amor e tudo que fica quando o amor termina. A casa é esse mundo onde tudo vai ficar, tudo o que vai perdurar, pelo menos aquilo que vai perdurar. As memórias, nostalgicamente, estão agarradas às coisas e mesmo que soprem outros ventos, mesmo que outras realidades surjam na vida das pessoas, e estamos a referir-nos aos heróis destes poemas, e para mim este livro, eu ontem disse na conversa que vamos passar mais adiante, que o considerava autobiográfico, Maria Rosário Pedreira considera também um pouco mais à frente na conversa, como verão. Eu acho que, na verdade, tudo, o quarto, os retratos, o livro e a janela, claro que os cenários serão construídos, mas a realidade são realmente os ecos de uma dor, de um passado que perdura, em que a casa era exatamente o local das inquietas esperas, ou da dor das partidas, ou das memórias sofridas. E agora um outro poema que vai falar-nos exatamente das memórias, das partidas, da solidão. Conta-me essa história, mas esquece deliberadamente os nomes e as datas. Diz-me que essa primavera era outra, muito mais antiga, e agora lembrada sem querer ou por acaso. Conta-me como foi, mas evita os pequenos detalhes intranquilos. E dos lugares, refere apenas os mais desconhecidos e estranhos à memória. Não me fales dos perfumes,
dos desejos ou dos demónios que de noite costumam enfeitiçar o corpo e entretê-lo. E descreve todos os gestos hesitantemente, como se fossem mesmo de outro tempo e deles não mais guardasses que uma lembrança vaga e desprendida. Conta-me de que falaram, mas escolhe entre as palavras aquelas que pudesses não ter dito, e nunca escondes, se as houve, os pensamentos tardios que atrás delas taqueteariam às cegas sem destino. Conta-me essa história, sim, se achares que deve ser, que tem de ser. Mas falo sempre como quem dela esqueceu a maior parte e não consegue lembrar-se do desfecho, final feliz ou não. Assim, escutá-la-ei até ao teu silêncio como um romance antigo, meio lido, perdido agora entre outros numa estante e para sempre incompleto. As outras histórias, de amanhã ou depois, hei de ouvi-las inteiras. São livros por escrever, lugares distantes, coisas por inventar no tempo que aí vem, nomes que não se adivinham, nem magoam. Neste mesmo livro, que fala, e na verdade é real que digo, sobre a casa, sobre os cheiros, sobre os livros, sobre os cantos e recantos, como já referi, cheiros e sabores, há uma novidade. Na verdade, alguns temas, Maria do Rosário Pedreira vai buscar alguns temas bíblicos, figuras e ou momentos bíblicos, como por exemplo a Anunciação, a figura de Pedro, a Última Ceia, o que é uma novidade neste livro. Depois o resto entra nessa história comum e global. Mas é tão bonito ir buscar algum destes temas que eu escolhi a Anunciação. É tão singelo, tão algodão doce, como eu costumo dizer, da escrita e da poesia da Maria Rosário Pedreira, que eu vou dizer-vos um outro poema que se chama justamente Anunciação. Vejam como é tratado de maneira diferente, mas dizendo o mesmo. Desceu em costa, carregando o seu fardo de palavras. Virá o homem, disse, atravessará os desertos, mas as areias não darão conta dos seus passos. Trará uma barba de muitos dias e uma camisa que perdeu as bainhas e se confundirá com a sua pele. Sem a despir, poderão contar-se-lhe as vértebras e as costelas. Nada conhecerá com os dedos, acrescentou depois. Nos seus olhos azuis, de quem perdeu a vida olhando o céu, caberão todas as artes e cegueiras dos outros. Terá uma voz clara e mansa, e com as suas palavras hão de fazer-se muitos e eternos livros.
Depois, calou-se e desapareceu. No seu rasto, acharam as crianças uma estranha penugem branca. Os velhos ficaram indiferentes àquela profecia, mas as mulheres trancaram-se em casa à espera desse homem e abstiveram-se por muitos dias dos maridos. Uma delas sonhou que haveria de lavar-lhe os pés quando chegasse. Encontrarão, por certo, como eu referi, este algodão doce que é a linguagem e a imagem de Maria do Rosário Pedreira. Eu chamo-lhe, ela ontem riu-se quando, eu digo ontem porque a gravação, por motivos de vida de trabalho e profissional da Maria do Rosário Pedreira foi feita ontem, a gravação que passaremos hoje. Eu chamei-lhe aquilo que sinto, que ela é uma espécie de tecedeira da melancolia, porque há sempre uma subtilidade, mas uma melancolia sempre ao lado de que não nos livramos quando lemos os seus poemas. E este tema é tratado, só pode, por uma alma feminina. Eu não referi ainda, mas de todos os poemas que ouviram, repararam por certo que o eu lírico, o eu do poema, que para mim, eu repito, é quase autobiográfico, mudando apenas os cenários, logicamente, naquilo que diz respeito às dores da solidão, das perdas, das partidas, há sempre um tom de conversa, de diálogo, há sempre um outro de lá. Há um tom coloquial e nós vamos ter, já temos em linha, penso eu, olá, boa noite. Está, boa noite? Não temos. Estava a referir-me ao tom coloquial dos poemas da Maria do Rosário Pedreira. Na verdade, quando fala no próprio poema, ela está em diálogo, está a falar com o outro. Como eu quero entrar agora em diálogo. Olá, boa noite. Não. Olá, Lourdes dos Anjos? Tá? Não nos está a ouvir. Não sei o que se passa. Bom, vamos continuar até que o Bruno veja se nos consegue entrar em linha com Lourdes dos Anjos. Eu vou continuando até que isso possa acontecer. Estava a dizer que, portanto, ela tem em relação a todos os seus versos esse tom coloquial, permanente, em relação a todos os poemas. Isto em relação, quer a este livro que eu já referi, que é a Casa Eu Cheio dos Livros, quer, na verdade, em relação ao seu segundo livro. Devo dizer, desde já, que Maria do Rosário Pedreira não pode ser considerada muito produtiva em termos de poesia. Ela faz muita coisa, ela é hoje editora da Leia, mas sobre poesia não escreveu muito. Publicou, enfim, tem 4 livros publicados há 16 anos, o que não é muito, mas parece-me que agora já podemos falar com Lourdes dos Anjos. Lourdes dos Anjos, boa noite. Muito boa noite. Olá, como está? É a terceira vez que estava a chamar por Lourdes dos Anjos, estava a ver que não a encontrava. Lourdes dos Anjos, está tudo bem consigo? Cá estamos. Obrigada, Conceição. Cá estamos para celebrar Maria Rosário Pedreira, que eu sei, partilha comigo esse imenso gosto, essa paixão, quase diríamos, pela poesia da Maria Rosário Pedreira. E é um dia ótimo, excelente, porque primeiro é véspera de um grande dia para nós, apesar de estar assim um bocadinho esquecido, e eu acho que todas estas palavras da Maria do Rosário Pedreira cheiram a liberdade. Cheiram a liberdade. Cheiram a mulher que quer ser livre, que quer pensar só pela cabeça dela e quer pôr cá fora livremente as palavras que têm na alma. Eu adoro a Maria do Rosário Pedreira. Eu também, somos duas. Haverá mais, mas somos duas. Lourdes dos Anjos, hoje vem dizer-nos um poema que exatamente parece uma conversa, como eu disse há bocado, quando conversava consigo, parece uma conversa de sofá entre mãe e filha, mas muito dorida, de alguém que sabe que tem de voar e seguir o seu rumo. Exato. Vai dizer-nos esse poema, por favor? Vou sim, senhor. Vou tentar não matar essas palavras tão lindas. Não mata, que eu tenho a certeza que não. Mãe, eu quero ir-me embora. A vida não é nada daquilo que disseste quando os meus seios começaram a crescer. O amor foi tão pouco.
a solidão tão grande. Murcharam tão depressa as rosas que me deram, se é que me deram flores, já nem tenho a certeza. Mas tu deves lembrar-te, porque disseste que isso ia acontecer. Mãe, eu quero ir-me embora. Os meus sonhos estão cheios de pedras e de terra, e quando vejo os olhos, eu só vejo os olhos parados no meu rosto e nada mais que a escuridão por cima. Ainda por cima, matei todos os sonhos que tiveste para mim. Tenho a casa vazia, deitei-me com mais homens do que aqueles que amei, e o que amei de verdade nunca acordou comigo. Mãe, eu quero ir-me embora. Um sorriso abre caminho no meu rosto, os beijos azedam na minha boca. Tu sabes que eu não gosto de deixar-te sozinha, mas esta vez não chames pelo meu nome, não me peças que fique. As lágrimas impedem-me de caminhar e eu tenho de ir-me embora. Tu sabes, a tinta com que escrevo é o sangue de uma ferida que se foi encostando ao meu peito, como uma cama se afeiçoa a um corpo que vai vendo crescer. Mãe, eu vou-me embora. Esperei a vida toda por quem nunca me amou e perdi tudo, até o medo de morrer. A esta hora as ruas estão desertas e as janelas convidam à viagem. Para ficar, bastava-me uma voz que me chamasse. Mas essa voz, tu sabes, mãe, não é tua. A última canção sobre o meu corpo já foi há muito tempo. E desde então, os dias foram sempre tão compridos e o amor tão parco. E a solidão tão grande. E as rosas que disseste que um dia chegariam eram já amanhã. Mas desta vez, tu sabes, não nos verei murchar. Maria de Rosário Pedreira. Muito obrigada. Lourdes dos Anjos. Tenho os olhos cheios de lágrimas. Acontece-me essa emoção, esse pele de galinha de vez em quando a ouço, e então com o poema Maria Rosário Pedreira mais fácil se torna. Muito obrigada, Lourdes dos Anjos, foi muito lindo. Obrigada, um grande abraço para ti, para todos os ouvintes. Também e um obrigado muito grande à Maria de Rosário Pedreira. Exatamente, ela vai ouvir-nos, sim, e vai gostar com certeza. Muito obrigada, Lourdes dos Anjos. Obrigada, muito boa noite. Boa noite e muito obrigada. Isto espelha, este poema que acabamos de ver na voz belíssima de Lourdes dos Anjos, espelha exatamente o que eu estava a dizer, que são histórias metidas dentro de outra história. Isto realmente é uma história. Eu estava há bocado a dizer, e não queria também perder o fio à meada, que na verdade Maria Rosário Pedreira não produziu muita poesia, porque, e as palavras são dela, ela é mais produtiva quando sofre. Não é no bem-estar, no equilíbrio emocional. A pulsão da escrita surge-lhe particularmente no tempo da mágoa. E é por isso que estes dois livros são belíssimos. Estão dos dois já na Poesia Reunida, já o livro que ela publicou, o último livro que publicou, mas a verdade são belíssimos porque respondem a épocas mais sombrias na vida, a percursos mais negros, e ela própria o reconhece. Só mais tarde, 6 anos, é que acaba por escrever o segundo livro de poesia, e que se chama O Canto do Vento nos Ciprestes. Curiosamente, e mais uma vez chama a atenção para quem quiser fazer a leitura deste livro, porque é belíssimo, todos os poemas são belíssimos, não sabia arredar nenhum, difícil foi a escolha. E chamar a atenção que novamente temos uma sequência narrativa. Há, como dizer, uma linha contínua que dá a unidade a esta obra. Fala-se de amor, de dor, de partida e de morte, mas há efetivamente continuidade. E eu ia dizer-vos agora um poema que não tem título, que ela dedica a uma pessoa amiga, para José Luís Peixoto, mas que diz o seguinte: Quem
Quem se afasta do mundo deixa a quem fica um rasto de perguntas. Mas eu vi a morte dançar tantas vezes no lago dos teus olhos que não pergunto pelos teus passos à lama dos caminhos, nem pelos teus sonhos ao côncavo da cama. Quando partiste, a solidão ficou nas coisas todas, no prato que ia por vício para a mesa, mas voltava vazio, nas roupas escuras, nas sardineiras secas, na dor embrutecida do cão cego a ganir toda a noite à porta do teu quarto, na casa fria, num livro aberto ao meio no tapete e que ninguém lerá, porque divide a tua vida entre o que foi e o que poderia ter sido se Deus fosse mais Deus do que diziam. E ainda este rosto que me deste e que é o teu no meu envelhecido. A tua morte foi como um espelho partido contra o verão, e nenhum vento que atravessasse o mundo varreria de mim os seus estilhaços. Por isso, perguntar não seria mais do que tecer uma armadilha para as memórias. O sono retirou-se do meu corpo e as cigarras atormentam as minhas noites. Depois de teres partido, os lençóis da cama são como limos frios que se agarram à pele. Porém, se me levanto, não faço mais do que arrastar a solidão pela casa. Talvez procurando um gesto teu nos braços do silêncio, como um pombo cego a debicar as sombras na única praça deserta da cidade. O amor nunca aprendeu a ler nas linhas da mão. Hoje Maria do Rosário Pedreira é editora da Leia, todo a gente conhecerá, depois de ter percorrido, enfim, várias editoras com cargos diferentes. Tem na sua mão hoje, a seu cargo, uma lida terrível com papéis, com livros, porque é ela hoje que chama a si a obrigação, a responsabilidade de lançar os jovens que têm valor. Numa conversa que tive ainda relativamente há pouco tempo com ela, no Teatro Campo Alegre, nas quintas-feiras de leitura, que também recordamos na conversa que vamos ouvir, ela referiu isso mesmo, que hoje é essa a sua responsabilidade. Escrever, continua a escrever, logicamente está, felizmente, e, perdoe-me Maria Rosário Pedreira, infelizmente, muito bem, emocionalmente feliz, numa relação de estabilidade completa, para envelhecimento a dois, e as palavras são dos poemas, mas acho que são autobiográficas, como eu disse, e portanto sabemos que nesses momentos ela se torna, como dizia Pedro Mexia e o poeta Walter Ugumem, se transforma numa poeta avara, porque não produz, ou produz menos, produz muito menos. Ela é mais, nesse período, como eu dizia, sombrio, que nos dá mais da sua obra. É aí que ela faz, e as palavras são dela, a verdadeira terapia. Porque é realmente a escrita, este tipo de escrita,
que nós vemos nestes dois poemas que estou a referir, uma terapia que limpa, que na verdade faz com que nos possa oferecer este tipo de poemas em que, recordando, indo aos locais através da memória, vai limpando a alma e vai limpando a vida. Explicou naquela altura também que, quando escreve poesia, lhe aparece, e eu falo muito disso, os senhores ouvintes sabem que eu falo muito disso quando falo com os poetas, como é que aparece esse tal princípio, de onde vem a ideia. Ora, neste caso concreto, a ideia nasce na dor. Mas a partir daí é preciso uma construção e os versos vão surgindo. Daí que haja, e ela faz muitos versos para fados, ela faz muitas letras para fados, daí que haja uma grande diferença, e ela própria reconhece, é ela que o diz, nessa conversa que teve comigo, não nesta que vamos ouvir, mas numa outra que tivemos anteriormente, que haja uma grande diferença entre um texto que quer ser escrito e aquilo que ela quer escrever, pois o texto que quer ser escrito, digamos que é mais ou menos, entre aspas, por encomenda, porque ela faz, como eu referi, letras para o fado. E no fado há regras mais específicas, porque de certa forma podem ser, já que há regras, podem ser um espartilho diferente, mas belíssima também. Todas as suas letras dos seus fados são belíssimas. E eu escolhi para esta noite um cantor português, António Zambujo, de quem eu gosto muito, foi essa a razão da escolha, que se associou também a um poeta brasileiro e que vai nos dar este cheirinho para lá do Atlântico, com uma letra muito bonita e muito bem cantada, porque muito bem dita. Percebem-se todas as palavras deste poema, cantadas por António Zambujo. Vamos ouvir então. Avisei, meu amor, que não podia dar certo, que era coisa de evitar. Como eu devia supor que com gente ali tão perto alguém fosse reparar. Mas não, fizeste beicinho e como numa promessa ficaste numa para mim. Um pedaço de mau caminho, onde é que eu tinha a cabeça quando te disse que sim? Embora tenha jurado discreta permanecer, já que não estávamos sós. Ouvindo na sala ao lado teus gemidos de prazer, me vieram saber de nós. Nem dei pelo que aconteceu, mas mais veloz e mais esperta, só te viram de raspão. A vergonha passei a ir, diante da porta aberta, estava de calças na mão. Meu amor, que não podia dar certo, que era coisa de evitar. Como eu devia supor que com gente ali tão perto alguém fosse reparar. Mas não fizeste beicinho e como numa promessa ficaste numa para mim. É lindo, sem dúvida, mas o tempo urge e há uma promessa não cumprida que eu estou a olhar para o lado e não posso deixar de o fazer. Eu vou despedir-me quase desde já, porque de hoje a 8 teremos de novo Maria Rosário Pedreira, mas no início eu não li os poemas das pessoas que me escreveram e eu isso não posso deixar de fazer. Aqui vão minhas amigas todas, digo amigas porque... Não, também há um amigo e o que eu quero muito ler hoje... Cláudia Carvalho, da Escola de Ronfe. Eu já contei no outro dia que lá estive, tive imenso prazer em conhecer-vos, e aí vai O Segredo do Amanhã, de Cláudia Carvalho. A vida bem carregada de emoções, cheia de incertezas, pensamentos e questões, a vida pode ser só o amanhã, pois hoje já é passado.
O amanhã pode a tempo nem chegar, e o importante é viver o momento, intocável, incerto e finito. Impossível é mudar o destino que está escrito. O amanhã devemos viver sem medo de perder. Não dá para adiar, nem onde esconder. Passo a passo conseguimos construir a nossa vontade de existir, com prazer, lutar e semear, sendo que humano é errar, mas mais humano é acertar. Atos no presente praticados poderão ser no futuro julgados, o tal futuro incerto de quem não sabe viver, o tal que não conhece o segredo do amanhã. Ó Cláudia Carvalho, para ti um grande beijo e parabéns por este poema. Muito obrigada. E agora de Inês Isabel Alves Machado, porquê? Porquê que não existe amor sem uma lágrima derramada? Porquê que existes e eu não estou sempre contigo? Porquê que quando estamos longe tudo é terror, tudo é drama? Porquê que quando estou contigo as horas correm e quando estou sem ti elas morrem? Porquê que existem inúmeras zangas? Porquê que o meu dedo provoca sempre mais uma discussão? Desculpa, mas nem sempre consigo conter o meu coração. São ciúmes, são tempestades, é uma vida continuada, mas sem ti ela ficava parada. Com defeitos, com qualidades, assim sou eu. Eu sou Julieta e tu Romeu. O meu amor por ti aumenta de segundo a segundo, é maior que o mundo. Um fim? Não. A nossa história vai ter sempre algo a contar, algo a dizer. Nem mesmo no dia da minha morte será dada uma conclusão à nossa relação. Eu amo-te e o meu coração será para sempre teu. Oh Inês, obrigada pelo teu poema. Eu acabei de dizer e digo com imenso gosto a tua referência. Este foi o meu primeiro poema. Então continua porque tu fazes lindos poemas. E agora, porque a promessa é promessa, eu quero cumprir muito rapidamente de um aluno, Diogo Martins de Carvalho, do 8º E, da EB23 Caldas de Vizela. Eu vou dizer este poema muito tocada, porque mexeu comigo muito. Eu sei que os alunos estiveram a trabalhar nas escolas com os respectivos professores do tema da violência infantil, mas este entrou tão cá dentro que não resisto a tê-lo escolhido para esta noite. A mãe do meu amigo tem sempre um sorriso tão doce. O pai costuma levá-lo ao futebol. Os meus pais estão sempre zangados e esquecem-se de mim. Umas vezes sou invisível, outras vezes sou o culpado de todo o mal. Sinto-me perdido, tão perdido. Tenho medo, muito medo. Eu só queria um sorriso, um abraço apertadinho, um gosto de ti. Mas eu sou feio, muito feio, e ninguém gosta de mim. Vou ficar aqui quietinho, caladinho. Pode ser que hoje não se lembrem de mim. Vou esperar que amanhã o dia corra melhor. Pode ser que a crise vá embora. Pode ser que eu fique bonito e inteligente. Pode ser que os sorrisos voltem. Pode ser que um dia gostem de mim. Ó Diogo, ouve bem. Eu gosto tanto de ti, Diogo. E para finalizar, dos nossos ouvintes, Momentos de Silêncio, de Ana Bento. É no silêncio que reconheço a música das palavras, a verdade, a ternura, os afetos, a candura de um olhar. Uma porta que teme a manter aberta, conseguindo deixar entrar a luz, refletindo o brilho das estrelas no meu coração. É no silêncio ainda que brota o melhor de mim. Novos sonhos, novas forças. A primavera floresce em minha alma, orvalho manso rega o meu coração. Construo o salão da felicidade, onde dançarei a dança da paz. Assim descubro a poesia eterna. Obrigada, Ana Bento. E resta-nos muito pouco tempo. Vamos, de qualquer maneira, começar a passar um bocadinho da conversa e com isto me despeço de novo com Maria Rosário Pedreira para a próxima quarta-feira. Bem-aja a todos. Vamos ouvir um bocadinho, continuaremos na próxima a ouvir Maria Rosário Pedreira. Então, dizer-lhe um olá da parte da Hora da Poesia e da parte de todos os ouvintes que nesta hora estão a ouvi-la.
Muito obrigada. Como está? Tudo ótimo. A Maria do Rosário Pedreira sabe, eu já disse que sou uma das suas grandes fãs e tenho uma grande admiração, também já está dito, e que tenho seguido também os seus passos. E dentro desse seguir os seus passos, a última vez que a vi foi no Teatro Campo Alegre, se bem se lembra, onde estivemos a conversar um pouco. Exatamente, nas Quintas de Leitura. Nas Quintas de Leitura, exatamente. E nessa altura ouvi o Walter Hugo Magalhães dizer uma frase que corresponde, que não é dele, que era de Pedro Mexia, fiquei a saber na altura, e que dizia que a Maria de Rosário era uma poeta avara. Era por aí que eu queria começar. Porquê é avara? Já, deixe-me só corrigi-la, porque é o Walter Hugo Mãe. Eu sei Bem, o que é que eu um disse? pouco estranho, mas chamou-lhe Magalhães. Peço desculpa, não, Walter Hugo Mãe, claro que sim. O sentido da avareza, digamos assim, é pelo facto de eu ser uma poetisa relativamente pouco produtiva, ou seja, em quase 16 anos de carreira, digamos assim, eu fiz apenas 4 livros, e 4 livros curtos, não são livros muito longos, portanto, é nesse sentido que ele se chama avara. Deixe-me só dizer isso, são muito cheios, muito cheios. Mas imagino que seja apenas pela pouca quantidade de livros. Na altura eu ouvi também no comentário que se estabeleceu entre ambos que aqui poderia corresponder a períodos de perdas, a períodos de mágoas. Tem a ver com isso? Produz-se mais quando se está sensível por algum embate com a vida, por alguma perda? Eu acho que sim, na generalidade é óbvio que há exceções e há poetas que escrevem todos os dias, independentemente dos seus sentimentos e de como estão, digamos, como está o seu moral, mas a verdade é que no meu caso eu sinto-me muito mais tentada a escrever quando passo por períodos mais negros, mais sombrios, porque a poesia me ajuda de certa forma a tirar alguns males de dentro e, portanto, nesse sentido é óbvio também que o facto de eu não ser especialmente produtiva corresponde também a períodos de felicidade que tenho em que não sinto a poluição da escrita e, portanto... São 22 horas. Rádio Vizela, 97.2 FM. Está na hora